Oi, eu sou Daijen e hoje a gente vai decorar a nossa casa na praia. Eu tinha falado no vídeo passado, que foi o vídeo que a gente fez toda essa estrutura, que eu fiz essa casa pensando que uma fada fosse morar nela. Então vocês vão ver que vai ter alguns elementos de fada, usei bastante da expansão nova e tentei brincar com essa coisa meio praiana e meio encantada. Bom, como eu disse no primeiro vídeo, eu tenho muita dificuldade de ser rápida nas construções. Tanto é que eu tive que dividir esse vídeo em duas partes, porque tinha bastante coisa. Então eu demoro, eu fico escolhendo, eu vou, desfaço, aí eu vou, troco. Então precisei separar justamente por conta disso. Como eu falei no vídeo passado, eu pensei em fazer ali embaixo uma área que fosse geral, que desse para todos os tipos de pessoa usar. Todos os tipos de sim. Então, se você pensar em colocar essa casa no seu mundo, você pode só trocar a parte de cima e redecorar e manter a parte de baixo, porque ela funciona para inúmeras situações, desde uma família morar aí e até colocar ela para ser de aluguel e poder passar as férias também, já que esse lote fica em Sulane. Eu tentei trazer para essa casa um conceito meio aberto, porque eu achei que ficaria tanto mais fácil para jogar, quanto fazer sentido de uma casa de praia, aonde tem bastante fluxo, aonde não tem tantas paredes para poder barrar e portas e tudo mais. Então, a única coisa que eu deixei separada de verdade foram os banheiros. E ali, aquele espacinho que tem uma porta grande, ali é tipo uma sala escritório que eu deixei tudo junto. Mas eu também deixei uma porta mega aberta com um arco. Então, teoricamente, tá aberto também, tá dentro desse conceito de aberto. Porque eu acho que a área de televisão ali, ela tem que ter minimamente um isolamento pra não atrapalhar os demais cômodos. Na minha cabeça faz sentido. E por falar em banheiro, no andar de baixo, como vocês viram, tem essa portinha embaixo da escada que vai dar para um banheiro. E tem o banheiro da área externa, que fica ali perto da onde vai ser a churrasqueira. Mas no andar de cima eu também fiz outro banheiro e vocês vão ver. Eu não sei porquê, mas me dá agonia ver os Sims que precisam ir no banheiro, tomar banho, fazer xixi, enfim. E aí o banheiro tá interditado. Isso me dá uma agonia que eu não sei explicar. Então, a maioria das minhas construções, principalmente no off, elas têm bastante banheiro, porque eu não gosto dessa sensação de que eles não vão conseguir fazer as necessidades deles. Então, fiz ali 2 banheiros na parte de baixo e eu senti a necessidade de colocar mais um na parte de cima. Como eu disse, vocês podem adaptar esse lote e se para vocês não fizer sentido, aquele banheiro pode tirar, não vai mexer em nada, não vai mudar em nada, porque eu acho que esses 2 de baixo já atendem bastante. E, assim como na parte externa da casa, da construção e estrutura dela, eu tentei ornar todos os tons de madeira que eu tava usando, a parte interna também sofreu com essa mesma mania minha. Então, eu tentei deixar as coisas quase todas no mesmo tom de marrom que eu fui encontrando ali. Tem alguma variação nos banheiros. Eu sempre tento fazer os banheiros um pouco mais colorido, então eles têm um pouco mais de cor. Mas eh, os demais cômodos da casa, eu vou sempre ir num padrão que vai seguir o tom, seja do pilar, seja da estrutura que eu tô usando, ou até mesmo do chão. E o que vai variar vai ser algumas decorações, alguns acessórios que ficam na mesa, o tapete, mas em geral, a parte de fora e a parte de dentro, elas vão conversar em sentido de cor. Eu não consigo ter tantas variações e ser uma pessoa criativa a ponto de fazer cômodos em tons diferentes que destoem da estrutura da casa. Eu preciso explorar ainda mais essa parte criativa minha e eu acho que isso vai ser só com o tempo mesmo, porque eu sou muito acostumada a fazer as casas quase que monocromáticas. E eu acho que casas coloridas seriam mais legal pro The Sims. Mas eu ainda preciso explorar um pouco mais isso. E aí vocês vão ver que nessa parte da sala, a coisa mais colorida vai ser o tapete. O resto ficou basicamente no mesmo tom, não teve grandes variações, até a cortina que eu coloquei. Inclusive, esse é um dos únicos cômodos que eu coloquei cortina,
porque pra mim sala precisa de cortina, mas até a cortina vai conversar ali com o tom do sofá, da madeira, não vai fugir muito. E nos demais cômodos, por exemplo, a cozinha, eu não coloquei cortina porque eu achei que a vista merecia estar ali à vista. Então, não coloquei cortina naquela parte. E no andar de cima, as janelas são tão pequenas que eu achei que a pouca luz que estava entrando ali ia ser completamente ofuscada se eu colocasse algo no caminho. Então, eu coloquei cortina nos banheiros e na sala por causa da televisão. Tentei também colocar bastante quadro, colocar plantinhas, mas depois que eu terminei a casa, que eu vi que eu poderia ter colocado mais plantinhas. Mas os quadros eu achei até que ficou numa quantidade boa. A questão é, como essa casa, pelo menos no meu jogo, vai ser pra uma fada, faltou plantinhas. E aí tá o tapete que eu falei. Eu acho que quando eu for de fato jogar, eu vou colocar aquelas plantas que vieram na nova expansão, que são aquelas que você cuida, que fica dentro de casa, que não necessariamente são aquelas que dão flores ou frutos. São aquelas decorativas que também dá pra cuidar. Ó, mas pra compensar, eu fiz uma estufa no andar de cima. Então vai ter lugar sim pra ela plantar ali as árvores, os arbustos, as flores que ela precisar ali pra ela fazer aquelas misturas dela de fada. E eu não coloquei gnomo. Podia ter colocado um gnomo. Fazia sentido um gnomo, mas não pus gnomo. Eu ainda não me acostumei com eles serem do bem depois dessa atualização. Eu sempre lembro deles daquele feriado do dia da colheita, que eles destruíam a minha casa porque não aceitavam nenhum presente do que eu dava. E agora a gente pode encantar eles e eles serem do bem e ajudar a gente na nossa casa, mas ainda não me acostumei o suficiente para confiar naqueles bichinhos. Me contem aqui nos comentários se com vocês isso também acontecia, de vocês irem e dar uma torta de frutas ou um brinquedo pro gnomo e ele simplesmente detestar e ou te eletrocutar ou estragar algum eletrodoméstico da sua casa e você ter que ficar consertando ou ficar desconfortável porque ele quase te fritou ali. Nossa, se isso já aconteceu com vocês e vocês também têm esse trauma, comenta aqui nos comentários pra gente poder se apoiar, porque essa confiança desses gnomos vai ter que vir com o tempo e vai ter que ser legítima, porque esses bichinhos me deixaram traumatizada. E olha aí, a cozinha tudo no mesmo tom. Eu até troquei a cor do fogão e da geladeira, que pra mim tinha ficado muito branco. Aí eu fui lá e mudei. Mas, como eu disse, eu sempre tento equilibrar as cores pra poder ficar ornando. Preciso sim mudar isso em mim e explorar mais as cores, porque tem bastante coisa colorida no The Sims. E eu acabo usando sempre os mesmos móveis. Quando eu gosto de um móvel, eu uso ele em todas as construções. E The Sims tem bastante coisa legal. Até em conteúdo personalizado. Eu uso conteúdo personalizado só no CAS. Não uso no modo construção. Porque, como eu disse, quando eu gosto de alguma coisa, eu uso aquilo pra sempre. Então as minhas casas ficam praticamente todas com a mesma decoração. E aí eu acho que perde um pouco a graça. Eu sempre tento achar algumas inspirações, algumas referências no Pinterest e também em outros vídeos aqui no YouTube e no TikTok também, mas eu nunca consigo reproduzir. Eu sempre travo na mesmice e aí acabo fazendo muitos cômodos e muitas casas iguais. E agora, com essa casa na praia, tentei fugir muito daquilo que eu sou acostumada a fazer. Então eu teria dividido tudo, contado todos os quadradinhos bonitinhos e tudo mais. E aqui eu resolvi fazer um quarto mais aberto, já que essa casa é para uma sim, ela vai morar sozinha. Então não teria problema ter um quarto aberto, não teria problema ela ter toda essa área de cima só para ela. E até também para me desprender um pouco dessa ideia de que tudo precisa ser muito fechado. É claro que se fosse uma casa com mais sims, faria mais sentido, mas não no caso dela. E como eu disse, essa parte de cima
vocês podem tirar, se vocês forem jogar com essa casa, vocês podem tirar a decoração e fazer da forma com que faça mais sentido pra família de Sims ou o Sim que vai morar aí com vocês. Como eu disse que é pra uma fada, essa partezinha que eu tô fazendo de quarto é só com os itens da nova expansão de fadas. E eu acho essa expansão muito bonita. Ela é muito colorida, ela é muito viva, então eu tentei colocar ao máximo nesse cantinho todas as coisas pra poder ser aconchegante também pra fadinha que vai morar aí. E tem aquele problema meu das cores que tem que combinar. Eu coloquei esse sofá e vocês vão ver que eu vou mudar as cores dos móveis por causa desse sofá. Infelizmente, a minha cabeça não deixa eu colocar tons diferentes. Então, vocês vão ver que vai ter muita mudança de cor por conta desse sofá. Eu realmente adoro ele. Eu gostaria de usar ele mais nas minhas construções, mas ele é tão temático que aí perde o sentido. E ainda bem que é uma fada que vai morar aí, porque eu estava louca pra usar ele. Apesar de eu gostar muito de decorar ambientes internos, eu tentei não demorar tanto pra fazer essa casa, justamente porque eu estava gravando e eu não queria que isso ficasse enorme. Então, tentei fazer já com uma ideia pré-formada, pra não ficar trocando muito os móveis, os itens, a decoração ao longo, porque senão esse vídeo ia ficar infinito. E por conta disso, eu senti que a parte de cima ficou um pouco vazia. A parte de baixo, eu quis que ela fosse mais aberta mesmo, que é uma parte de lazer ali, onde os sims vão transitar e tudo mais, né? No caso, assim. Mas a parte de cima, por ser onde ela vai dormir e ela vai ficar ali desenvolvendo as habilidades dela, eu achei que ficou um pouco pobrinho. Mas não sei se é porque eu estava gravando e a decoração aconteceu ali um pouco mais rápido do que o comum, ou porque eu não busquei experiências, ou porque eu não busquei inspirações o suficiente. Acho que eu tinha uma ideia tão formada de que era pra uma fada, era na praia, eu queria elementos chaves, que eu acabei me perdendo na mesmice. Então, preciso trabalhar mais nisso. E um item que eu gosto muito que eu coloquei é aqueles quadrinhos que dá pro sim tirar foto e colocar a foto ali. Eu acho que isso fica muito único na casa. Em diversas construções minha do off, eu acabo colocando e aí eu faço assim, tirar selfie ou fotos de formatura e tudo mais. E eu coloco porque eu acho que a casa fica mais a cara do sim mesmo, ou da família. E isso é um pouco único, então pra mim faz muito sentido. Tira um pouco daquela coisa de ser genérico, de ser uma casa com quadros genéricos de lugares e tudo mais, e passa a ser uma casa de uma família ou de um sim mesmo. E aí eu tô fazendo o terceiro banheiro que eu falei pra vocês. Ai, eu preciso desmistificar essa ideia de que os sims vão ficar interditando o banheiro toda hora. Isso vem com o tempo, isso vem com o tempo. Agora eu vou colocar os últimos detalhes na casa. Eu adoro colocar plantinha na parede, mas não quis abusar tanto. Achei que fosse ficar um pouco demais. Então eu coloquei só uma ali onde tem quarto e coloquei outras decorações para poder dar um pouco mais de vida. Como eu disse, eu deixei essa parte de cima um pouco pobrinha. Mas uma parte que eu gostei muito de fazer foi a parte externa e já já vai aparecer. Aí, ó, eu colocando os últimos detalhes nessa parte. Acho que toda mesa precisa de uma plantinha. E agora vamos para a parte externa, que é a parte que eu mais gostei de decorar. Eu estava toda numa vibe praiana, então foi muito legal fazer. É uma das únicas vezes que eu, de fato, criei a casa e decorei. Porque em outras vezes eu só decorei a casa, peguei uma casa pronta que já tinha e fui decorando, que é uma das coisas que eu adoro fazer também. Porque na galeria tem muitas estruturas de casa belíssimas
eu acabo usando ali como base e depois eu vou mudando uma parede ou outra, um cômodo ou outro e acabo decorando do meu jeito. Mas eu já fiz isso muitas vezes porque tem verdadeiras obras de arte. E como eu tava falando, essa parte externa foi muito legal de decorar, principalmente a parte de plantas. Essa parte eu caprichei. E eu fiz aí a parte da churrasqueira, coloquei um sonzinho, coloquei ali até aquele novo eletrodoméstico de fazer pizza, que pra mim tem que ficar perto da churrasqueira. Então eu coloquei ali também, coloquei um barzinho. Ali embaixo do pergolado eu coloquei as cadeiras de descanso, coloquei uma mesinha para o pessoal poder comer também. Tava colocando ali umas plantinhas para ficar em volta ali naqueles vasos. Eu acho essa planta maravilhosa. Só não tava dando para colocar ali embaixo porque ela é muito alta. E essa casa tem um pé direito baixo, então não ia ficar bonito, não ia dar certo. Ia passar, ia pegar no telhado e eu não tava usando o cheat de Move Object. Então o jogo não tava permitindo. Mas achei que aqueles coqueirinhos ali ficaram muito bonitinhos. Coloquei também uma parte meio zen, aonde tem ali o tapetinho de yoga, aquele pufinho ali de fazer meditação. E agora as árvores. Essa parte verde que eu vou colocar ficou simplesmente linda. Eu usei aquela parte que tem ali no próprio terreno mesmo como inspiração para fazer. Tentei usar a mesma vibe, as plantinhas parecidas, porque tava muito bonito. E aí eu achei que valia a pena dar uma copiada pra ficar igual, pra ficar ornando. Acho que vocês já perceberam que eu gosto dessa coisa de combinar. Então, eu achei que se ficasse igual, ia parecer só mais uma extensão ali da ilha e a casa ali no meio. Então, ficou muito bonito. Foi uma das minhas partes favoritas de fazer. Acho que por conta de combinar com a ilha também. Mas porque decoração externa, jardim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu coloquei até aquela tinta de terreno também, muito parecido com a da ilha. Porque achei que ali as plantinhas na areia não tava muito a ver, não. Então eu coloquei só um pouquinho de verde, só pra criar essa ideia mesmo que eu tinha falado pra vocês. E aí eu fui colocar algumas coisinhas ali no mar, aquelas boias grandonas pro pessoal poder deitar e aproveitar. Não coloquei aquele jet ski, porque achei que não fazia sentido. Então, coloquei só as boias mesmo, coloquei tapetinho pro pessoal tomar sol ali, ficarem vermelhos, aproveitarem. Eu espero que a fadinha que for morar aí, ela faça grandes festas e chame o pessoal. E aí eu tô dando os toques finais. Coloquei também uma fogueira. Eu gosto de colocar fogueira. É puro charme, puro charme. E é isso, essa é a decoração da nossa casa na praia. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei fazer. E não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!